O chat não aparece, Tim. Então vamos lá, gurizada, tá? O que a gente está vendo? O último conteúdo da nossa disciplina, então, é a parte de filtros ativos, tá? Que eu tentei caracterizar para vocês na primeira aula lá que o filtro ele não é necessariamente só para eliminar ruído, é sempre quando tu quer aplicar ganhos diferentes para frequências diferentes, ou melhor, para componentes harmônicas diferentes no mesmo sinal. Né? Então, tu consegue, por exemplo, num sinal de áudio, tu consegue dar um ganho separado só para o grave, que são as baixas frequências, ou um ganho só para os médios, ou um ganho só para os agudos, que são as altas frequências. Né? E quando a gente fala em tratamento de sinal ou condicionamento de sinal, que é uma grande aplicação dos nossos circuitos aqui de dispositivos 3, a gente está falando sobre ou eliminar um ruído de alta frequência, que são os filtros passa-baixas, ou então eliminar uma certa oscilação, que muitas vezes de 120 Hz, que vem da tensão da rede retificada, né? Então, tu quer eliminar umas componentes de baixa frequência. Então, tu tem aí os dois extremos, que é o passa baixa e o passa alta, tá? Quando a gente fala ainda em circuitos sintonizadores, que é, por exemplo, um circuito de rádio ou algo nesse sentido, tu está interessado em uma banda de frequências bem definidas. Então, geralmente a gente usa os passa-faixas ou rejeita faixas, tá? Então a gente viu os de primeira ordem, né? Viu uma rotininha, um circuito mais simples de primeira ordem para um passa alto e para um passa baixo. A gente viu uma rotininha de projeto e como simular esses filtros, como identificar a frequência de corte no PSIM e como fazer uma simulação no domínio da frequência no PSIM. Então isso que a gente viu nas últimas aulas de filtro para filtros de primeira ordem. Agora a gente vai começar a conversar sobre filtros de ordem superior, filtros de maior ordem, tá? E qual que é a grande vantagem ou por que que tu usaria filtros de ordem superior, tá? E aí eu coloquei esse, deixa eu clicar aqui no slide certo, aí. Coloquei esse comparativo aqui para vocês, tá? Quando eu comecei a falar lá de filtros, na generalidade de filtros ainda, sem dizer se a gente estava fazendo ativo, passivo ou filtro digital, enfim, eu comentei isso aqui para vocês, que agora a gente tem o ganho do nosso filtro, ele é um gráfico, ele é uma função dependente da frequência do sinal que a gente está inserindo ali, dependente da frequência do sinal de entrada desse filtro. E daí a gente tem então que esse ganho pode ser plotado em função da frequência. No caso específico de um filtro passa-baixa, a gente tem esse comportamento aqui que está nesse gráfico para vocês, onde em pontilhado, a linha pontilhada aqui, seria o comportamento ideal de um filtro passa-baixa, né? Onde para baixas frequências, ou seja, o que é baixa frequência? São as frequências menores que a frequência de corte. Para baixas frequências, tu tem um ganho, que é tu como projetista que define, certo? E para altas frequências, ou seja, frequências superior à frequência de corte, tu tem uma atenuação. Idealmente, tu teria ganho nulo, né? Tu atenuaria essas frequências maiores que a frequência de corte. Tu não deixaria passar as frequências maiores que a frequência de corte. Idealmente, a gente tem essa resposta em linha pontilhada aqui. É o que tu quer, né? É o buscado para um filtro. Até a frequência de corte tem ganho, acima dessa frequência de corte não tem. Se for um passa alta, é espelhado esse gráfico, né? Então, tu teria a banda passante, lembra os nomes, né? Que a banda passante é aquela banda onde tu tem o ganho, então no passa baixa, a banda passante ela tá para a esquerda da frequência de corte, enquanto no passa alta, a banda passante está na direita da frequência de corte, certo? E a frequência, a região onde tu não tem ganho, ou o teu ganho é muito pequeno, a gente chama de stop band, ou banda de bloqueio, ou região de bloqueio, certo? Em inglês, stop band, tá? E o que, que a gente tem? Idealmente, essa transição da stop band da banda passante para stop band, ela teria que ser instantânea aqui, né? Uma frequência antes que a de corte tem ganho, uma frequência depois não tem ganho. Só que realmente a gente não tem isso, a gente tem uma coisa que eu identifiquei lá na primeira aula, que era chamada banda de transição, tá? Que tu tá fazendo uma transição da banda passante para a stop band, tá? E essa transição aqui é aquilo que a gente viu, que é vai descer o ganho, ele vai começar o ganho, ele já começa a diminuir
uma década antes da tua frequência de corte, e ele continua caindo até uma década depois, até chegar, digamos assim, no regime permanente, aqui até chegar totalmente na stop band, tá? Então, o tamanho dessa banda de transição aqui, dessa região de transição, ela é importante para nós, tá? Porque se essa banda de transição é muito grande, tu não consegue ter uma resposta perto do ideal, né? Então, a gente tem aqui por isso que existem filtros de maior ordem, tá? Para te ter uma banda de transição cada vez menor. Porque essa banda de transição aqui, tu não tem o comportamento ideal de um filtro. Tu tem toda essa região aqui onde o ganho não é nem o ganho da banda passante e nem o ganho da stop band. Então, a ideia de tu ter filtros de maior ordem é que tu reduza essa banda de transição. E daí aqui tem um comparativo entre um filtro de primeira ordem e um filtro de segunda ordem, ó. O azul é o primeira ordem. Então, olha onde que começa, o ganho começa a decair aqui no filtro de primeira ordem, né? Na real, a banda de transição nem é desse tamanho, ela é maior, ó. Para o filtro de primeira ordem, tu tem essa banda de transição aqui, ó. Tá? Porque o ganho já começa a cair aqui na azul, ó, e vai indo. E ele termina, ele chega num ganho muito pequeno lá embaixo, ó, quase uma década depois da frequência de corte. Então, essa banda de transição é desse tamanho aqui, ó, para um filtro de primeira ordem. Já olha em verde, ó, o filtro de segunda ordem agora. Olha aqui a banda de transição dele começa aqui, e se eu pegar para o mesmo valor da linha azul, onde eu determinei aqui, né, do ganho do filtro de primeira ordem, ele chega nessa amplitude mais ou menos por aqui. Então, olha a banda de transição para um filtro de segunda ordem. Tá? Então, tu tem, essa aqui é a banda de transição para um de segunda ordem, essa aqui seria para o de primeira ordem. Olha a diferença entre essa transição, entre a banda de passagem e a banda de bloqueio. Tá? É muito mais íngreme, né? Tu tem um decaimento muito maior próximo da frequência de corte. Olha que a linha verde fica bem mais próxima da linha pontilhada. É como se tu puxasse essa partezinha aqui, ó, do teu filtro, puxasse em direção ao comportamento ideal, certo? E tu puxasse essa barriguinha de baixo aqui também em direção ao comportamento ideal. É como se tu estivesse puxando a linha azul em direção ao comportamento ideal, tá? Ele fica mais próximo do comportamento ideal. Por que que isso é útil? Por que que isso é bom? Porque tu tem um decaimento maior, tu tem uma transição mais rápida da banda de passagem para stop band e tu consegue sintonizar o teu filtro com maior eficácia. Então, aquela preocupação que a gente tinha em definir a frequência de corte uma década longe da frequência de interesse, aqui não é mais bem verdade, tá? Tu consegue ter uma sintonização, uma sintonia do teu filtro muito melhor, muito mais íngreme, digamos aqui, na tua frequência de corte, tá? Então, os filtros de maior ordem, claro, e daí conforme tu vai aumentando a ordem aqui, filtros de terceira ordem, quarta ordem, mais próximo dessa linha pontilhada teu gráfico vai ficar. Mais próximo do comportamento ideal, tu vai ter o comportamento do ganho em um filtro, nesse caso aqui passa abaixo, tá? Então, por que que é os de maior ordem? Para melhorar a resposta, para melhorar a transição da banda de passagem para stop band e para aumentar a atenuação do teu filtro na stop band. Tá? Ele vai aumentar o quanto que ele atenua aqui, tá? Na stop band, se ele vai atenuar mais ou menos, que é o que? É puxar essa barriguinha aqui em direção a esse vértice, tá bom? Isso que a gente vê graficamente. Então, filtros de maior ordem é para te ter comportamento melhor em torno da frequência de corte. O que que é um comportamento melhor? É que tu tenha uma variação mais íngreme perto da frequência de corte e para que tu tenha atenuação maiores na stop band. Tá? Basicamente, é para isso que tu precisa ou que tu utiliza filtros de maior ordem, tá? De ordem superior, segunda ordem, terceira ordem, assim vai. Isso aqui é o comportamento genérico de filtros, tá? Tanto filtros ativos, passivos, digitais, todos tu consegue esse comportamento genérico aí. O que que a gente vê? Como que a gente identifica se um filtro é de ordem maior ou menor? No nosso caso, que é filtros ativos, é tu ter mais capacitores, basicamente. Tá? Se tem 2 capacitores, filtro de segunda ordem. Se tem 3 capacitores, filtros de terceira ordem. Tá? Basicamente isso. Isso aqui a gente está olhando para o gráfico do ganho, está olhando para o gráfico do ganho em valor absoluto, tá bom? Em valor absoluto, onde a gente tem um decaimento aqui com valor, por exemplo, ganho 10 ou ganho 20, enfim, tá?
Se eu transformar isso aqui para dB, a gente consegue ver esse comportamento também, tá? Que é o que a gente analisa de fato. Eu acho que esse gráfico aqui, trazendo ganho em valor absoluto, sempre é mais fácil de entender o comportamento do filtro, tá? O que ele está fazendo com o sinal, em função da frequência. Esse comportamento aqui é o mesmo gráfico anterior, só que o teu eixo Y agora, que é o ganho, ele está em dB, tá? Onde a gente aplicou aquela equaçãozinha, 20 log de base 10 do ganho. Tá? Isso aqui é igual ao ganho em dB, tá? Foi essa transformação que foi feita para o eixo Y aqui. Só jogou o ganho aqui dentro dessa equação. E daí, o que, que a gente tem nesse comportamento? Aqui eu coloquei também, ó, em pontilhado, o que, que seria o gráfico ideal, certo? De um filtro de primeira ordem, que é essa linha superior aqui, e essa linha inferior aqui, um gráfico de segunda ordem, tá? O que, que a gente está vendo aqui, ó? Que na banda de passagem aqui, na banda de passagem, tu tem o ganho que fica constante até chegar na tua frequência de corte, tá? Aqui assim está a tua frequência de corte. Idealmente, só a partir da frequência de corte que o ganho começa a diminuir, ou seja, que ele começa a atenuar o sinal, tá? E daí observa a diferença entre essas duas curvas aqui. A azul é a primeira ordem e a verde é a segunda ordem. Olha que a inclinação dessa curva, né, a inclinação dessa curva aqui é muito mais acentuada para o filtro de segunda ordem. E a ordem desses filtros nos diz o seguinte, que para cada década que eu andar na frequência aqui para o sinal, a cada sinal 10 vezes maior a frequência, cada década que eu analisar para frente esse sinal, eu vou ter uma atenuação de 20 dB no filtro de primeira ordem e 40 dB nos filtros de segunda ordem. Então, olha que para uma mesma frequência, digamos essa linha aqui, ó, para uma mesma frequência, o filtro de segunda ordem aplica um ganho muito menor que o filtro de primeira ordem. O ganho é o teu eixo Y aqui, né? Então, para o de segunda ordem, tu atenuou muito mais que o filtro de primeira ordem. Porque a cada década, o segunda ordem atenua 40 dB, e a cada década o primeira ordem atenua 20 dB. Então, o que, que isso é praticamente? Ah, tu botou um filtro de primeira ordem, aquele sinalzinho de ruído lá não sumiu ainda. Tá, ele atenuou, mas ele ainda não sumiu, tá? Botou um filtro no teu sinal, na saída do sensor, na saída do teu TC lá, não atenuou completamente. O que, que tu faz? Ah, aumenta a ordem do teu filtro. Pensa assim, não, então em vez de usar um filtro de primeira ordem, eu vou usar um filtro de segunda ordem, porque daí o meu filtro vai atenuar 40 dB naquela frequência, e não 20, que nem era o de primeira ordem, tá? Não deu conta ainda? Ah, tenta um de terceira ordem, certo? E assim vai. Ou tu sintoniza essa frequência de corte mais para a esquerda, porque daí quando tu puxar essa frequência mais para a esquerda, todos esses gráficos vão puxar para a esquerda, certo? Então, filtros de maior ordem, tu tem uma maior atenuação para frequências, nesse caso aqui, que é o passa baixa, na tua stop band. Outra coisa aqui, ó, que a gente tinha analisado, como identificar, idealmente a gente queria que essa atenuação começasse aqui na frequência de corte, ó. A atenuação começasse na frequência de corte, só que de forma real, que a gente tem essas duas curvas aqui. Então, a atenuação, ela começa um pouquinho antes, como eu tinha dito para vocês, ela começa um pouco antes aqui, começa a do azul, aqui começa a do segunda ordem, tá? Ela começa um pouco antes, e a gente mede a frequência de corte quando o ganho, né? Quando o ganho decair aqui, ó, 3 dB. Tá? Decaiu 3 dB do ganho na banda passante, decaiu 3 dB, é a nossa frequência de corte. Então, se eu tinha um ganho aqui na banda passante de, sei lá, 8 dB na banda passante, aqui é 8, 8, 8, 8, vamos seguir a linha do segunda ordem, que é o verdinho, quando esse ganho decaiu a 5 dB, pronto, aqui é a frequência de corte desse filtro. Tá? E olha que independente da ordem do teu filtro, a frequência de corte acontece no mesmo lugar. Tá vendo? As duas linhas se cruzam aqui na frequência de corte, ó, porque os dois filtros foram projetados para aquela frequência de corte. Então, independente da ordem do teu filtro, tu vai achar a frequência de corte sempre quando o ganho cair 3 dB do ganho na banda passante. Aqui a gente está falando de passa baixa. Então, a banda passante está nas baixas, está aqui. Quando esse ganho decaiu a 3 dB, olha que as duas curvas se cruzam aqui, ó. Certo? Então, a frequência de corte para os dois gráficos é a mesma. A partir dessa frequência de corte, o primeira ordem atenua 20 dB por década e o segunda ordem atenua 40 dB por década, tá?
Então, isso que a gente observa no gráfico em dB, a mesma coisa que a gente estava... Uma coisa que eu quero dizer assim, ó, esse gráfico aqui é exatamente o mesmo gráfico desse aqui, tá? Só que o eixo Y está em dB. E estando em dB, a gente consegue identificar esses conceitos, como, por exemplo, dB por década, identificação da frequência de corte, tá? Que são conceitos lá da análise de controle, árbitro de Bode, assim vai. Até que eu acho que não é nada muito diferente para vocês, né? Eu falei que ia gravar e vocês não iam falar bobagem, vocês levaram a sério isso, né? Tá bom, vamos lá. Seguinte, então, aqueles dois gráficos ali são, eu estou comparando primeira ordem com segunda ordem, para vocês entenderem qual que é a implicação de eu usar um de maior ordem ou não, tá? Existe um detalhe que é o seguinte, tu tem tipos de resposta, tá? Tu tem, o filtro, ele pode ter diferentes tipos de resposta, tanto de primeira ordem quanto de segunda ordem. Na real, de segunda ordem para frente, de ordem superior, filtros de ordem superior, eles podem ter tipos diferentes de resposta. Essa resposta que a gente está analisando e que está sendo representada nesse gráfico aqui para vocês, a gente chama de resposta tipo Butterworth, tá? Que é esse nomezinho que está aqui embaixo, tá? Uma vez eu brinquei o que era a tradução desse nome, né? Butter é margarina, não é manteiga? Butter. Enfim. Mas só o que eu lembro é Butterfly do... Tá tranquilo ainda? Beleza. Tá, então isso aqui, ó, o que eu quero dizer é que esse tipo de resposta que vocês estão vendo aqui, que ele tem esse comportamento, tanto de primeira ordem quanto de segunda ordem, leva a esse nome aqui. É um tipo de resposta Butterworth. Mas qual que é os outros tipos de resposta, tá? Os outros tipos de resposta são esses aqui, ó. Tá? Tu tem, de forma geral, filtros de... Tu pode ter esses... Basicamente, tem mais tipos, tá? Mas basicamente tu tem esses tipos de resposta aqui, que é o Butterworth, que é esse que a gente estava analisando até agora, tá? Que ele tem um ganho constante na banda passante, uma faixa de transição relativamente grande comparando com os outros, e uma atenuação constante para a banda de bloqueio, tá? Então, tu tem um ganho projetado, bem definido na banda passante, ó, lisinho na banda passante, uma transição relativamente grande e uma stop band com um ganho também bem definido, tá? Quais os outros tipos de resposta? Chebyshev é outro tipo de resposta, ó. Tu tem Chebyshev do tipo 1 e Chebyshev do tipo 2. O que é esse cara aqui? Ele diz o seguinte, bom, eu não estou tão preocupado com o ganho na banda passante, mas eu quero que a transição seja muito pequena. Para isso que serve os Chebyshev. Os Chebyshev, eles vêm para te dar uma transição, olha que a transição aqui, ó, da banda passante para a banda de bloqueio é extremamente íngreme, ó, é bem mais íngreme do que os tipos de resposta Butterworth. Isso aqui são tipos de resposta, são gráficos, tá? São respostas que tu pode ter, certo? Então, o que que tu fez aqui? Tu abriu mão de ter o ganho constante aqui na banda passante, teu ganho vai variar, vai sofrer algumas variações aqui na banda passante, no entanto, tu garante que a transição é muito pequena, tá? Então, tu tem uma transição muito rápida, digamos, muito pequena aqui, bem íngreme a transição da banda de passagem para a banda de bloqueio. No entanto, na banda de passagem, tu vai ter uma variação no teu ganho. Ele vai oscilar dependendo da frequência, essa que é a ideia. Tu pode ter isso, tanto essa oscilação, tanto na banda de passagem, quanto na stop band. Dependendo da onde tu situar essa oscilação, ele é o tipo de resposta Chebyshev. Então, o Chebyshev, o que que tu tem? Tu tem uma transição menor que a Butterworth. Tu consegue uma transição menor que a Butterworth. E é o que tu quer, geralmente, né? Tu quer aproximar a tua resposta da resposta ideal. O pontilhado é a tua resposta ideal. Então, tu aproxima aqui na banda de passagem, na banda de transição, a resposta, só que, por consequência, tu acaba tendo uma certa variação do teu ganho, ou na banda de passagem, ou na banda de bloqueio, né? É aquele cobertor curto, tu melhorou na transição, mas daí tu perdeu ou na passagem, que é a tipo 1,
ou no bloqueio, que é o tipo 2, tá? Ou na passagem ou no bloqueio. Isso são os tipos de resposta Chebyshev, tá certo? E existe outro tipo também muito famoso, que é os filtros elípticos, tá? E esses filtros elípticos aqui, na real, já são para filtros de maior ordem ainda, e eles são implementados, às vezes, de forma digital também, tá? De forma, a equação desse filtro é implementada de forma matemática dentro de um micro, às vezes, tá? Então, esse filtro elíptico, o que que tu faz? Tu diz o seguinte, não, eu quero mais perto da resposta transitória ideal, eu quero mais próximo da resposta transitória ideal, eu quero que a minha frequência de corte aqui seja exatamente ali, que de um para o outro ele troque. Só que na banda passagem, de passagem na banda de bloqueio, tu vai ter pequenas variações nas duas agora, certo? Mas a transitória vai ficar quase que igual ao ideal. Em termos de projeto é o seguinte, ó, é que isso aqui são tipos de resposta, tá? Essas 4 tipos aqui, tem mais, tá? Eu trouxe essas 4 aqui, que são as mais conhecidas. Tu consegue implementar essas respostas aí com filtros ativos, que é o que a gente vai estudar aqui na disciplina. Tu consegue implementar elas com filtros passivos, tu consegue implementar elas com filtros digitais, tá? Tanto faz como tu vai implementar. O que que muda de um para o outro? Por exemplo, no digital, tu vai ter muito mais processamento, tá? No ativo, tu tem mais componentes, ou o valor dos componentes é um pouco diferente, tá? E no passivo também, tu vai ter mais componentes nesse circuito, tá? O que muda na questão do implementar da Butterworth para Chebyshev, o que muda de um para o outro é basicamente valores de componentes, tá? No filtro ativo que a gente vai analisar, tá? Nós vamos analisar. Porque tu pensa assim, ó, qualquer filtro ativo de segunda ordem ou superior, tu consegue implementar uma resposta Butterworth ou Chebyshev. No mesmo filtro, tu consegue implementar a mesma estrutura. O que muda de um para o outro é o valor dos componentes. O que muda de um para o outro é o valor do componente. Então, fisicamente, eles são praticamente o mesmo filtro. Só vai mudar. Em vez de tu usar um capacitor de 10 nanofarads, tu vai usar um capacitor de 12 nanofarads. E assim, mesma coisa para os resistores. Tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais adiante a questão de projeto. Então, ela é basicamente, tu vai ter que definir em função da tua aplicação. Ah, eu estou muito preocupado em manter o ganho na banda passante, eu quero que tenha aquele ganho exato. Bom, então é uma resposta Butterworth. Só que tu tem que estar ciente que a transição, a faixa de transição desse filtro é um pouco menor que dos outros. Tá? É um pouco maior, melhor dizendo, é um pouco maior. A transição é maior que a dos outros. Tá? Então, isso aqui é tipo de resposta. Tu consegue implementar com qualquer tipo de filtro, certo? E a gente vai se deter basicamente nessas duas aqui, que é a Butterworth e a Chebyshev, tá certo? Não sei se te respondi, Renata. Se era isso, mais ou menos. Sim. Tá. Obrigada. Beleza. Então, é o seguinte. Existem esses tipos de resposta, tá? E bem provavelmente, se tu for estudar processamento de sinal mais adiante, ou for utilizar isso em algum estudo mais adiante, tu vai te deparar com esses nomes novamente, tá? O que que muda de um para o outro é exatamente isso, de tu tentar diminuir a banda de transição, tá? Só que para ficar mais próximo da transição ideal. Só que a consequência de tu ter uma transição mais próxima da ideal, tu vai começar, digamos assim, estragar, né? Tu vai perder um pouco do comportamento ideal, ou na banda passante, ou na banda de bloqueio, ou nas duas, no caso do elíptico, tá? Então, essa aqui é a ideia. O que, que vai ter que dizer qual que tu vai precisar é a tua aplicação, né? Digamos que tu tenha, por exemplo, frequências que tu queira aqui nessa região, tu tenha várias frequências que tu queira deixar passar, mas bem próximo a essa aqui que tu quer amplificar, bem próximo dessa, tu já tem uma frequência que tu quer atenuar. Tá? Digamos que o teu sinal tenha frequências muito próximas. Aqui, essa caneta vermelha não ficou legal. Quando que tu vai escolher um, quando tu vai escolher outro, né? O Chebyshev, o elíptico, basicamente tu vai escolher, por exemplo, quando tu tem uma frequência aqui que tu quer deixar passar e uma frequência bem próximo dela que tu já quer começar a atenuar, certo? Então, tu quer que a transição seja muito abrupta entre essas duas frequências. Se eu botar a frequência de corte aqui,
eu quero que a transição daqui para cá seja bem abrupta. Então, tu vai ter que partir para filtros que têm uma transição muito mais perto da resposta ideal, né? Então, ou pode ser um Chebyshev, né? Ou um elíptico, que é o caso, né? Que tu tem uma transição bem grande aqui do ganho de uma frequência para outra. Ah, mas daí tu pensa assim, não, mas eu quero, na real, eu não tenho essa preocupação, eu não tenho essas duas frequências muito próximas, elas são longe. Ah, elas são longe, então eu posso usar uma Butterworth, que vai garantir o ganho que eu quiser aqui na banda passante. Tá? Então é basicamente assim que tu escolhe se tu vai usar um ou outro, tá bom? E claro, assim, ó, eu estou mostrando os gráficos aqui para o passa baixa, tá? Só que isso aqui tudo se repete para os passa altos, é só espelhar o nosso gráfico, né? Espelha na frequência de corte aqui, tu vai ter a mesmo, toda essa ladainha que eu falei, só que para os passa altas daí, tá? Então isso aí são tipos de resposta. Tu alcança esses tipos de respostas com diferentes circuitos, tá? Pode ter diferentes circuitos que alcançam essas respostas. E eu coloquei aqui um comparativo ainda a mais sobre como que é essas respostas, tá bom? Então aqui, ó, o que que a gente tem, né? Aqui um circuito simulado para segunda ordem, tá? Porque o Chebyshev, esqueci de dizer aqui, ó, os Chebyshev, tu vai melhorar a transição, certo? Deixa eu só destacar isso aqui. Tu vai melhorar a região de transição, a banda de transição aqui, tu vai reduzir ela, mas tu vai introduzir essa oscilação na banda de passagem para alcançar essa transição aqui, tá? Tu vai introduzir essa oscilação aqui. Como agora tu tem essa oscilação aqui, essa oscilação agora ela se torna guia de projeto também. Então tu vai dizer para o teu filtro qual que é a oscilação máxima que tu vai ter aqui. E essa oscilação é chamada de PR. P eu não lembro para que é essa, o P, mas o R é de Ripple, oscilação, tá? O P é percentual de Ripple, eu acho que é, eu não lembro, tá? Mas tu vai dizer, na hora do teu projeto, essa oscilação aqui vai ser um dado de entrada do teu projeto. Assim como tu define, por exemplo, o ganho e a frequência de corte, que a gente já vinha definindo antes, agora, se tu escolher por uma resposta do tipo Chebyshev, tu vai ter que dizer também qual que é o ripple máximo assumível no teu projeto. Tá? Tu pode dar uma margem ali máxima de ripple que tu pode ter no teu projeto. Tá? E em função disso, em função de quanto que tu escolhe esse ripple aqui, tu vai ter diferentes tipos de resposta, tá? Então eu coloquei aqui esse gráfico novamente para comparar, ó, a resposta ideal, que é o pontilhado, né, que a gente vinha trazendo, a Butterworth, que era o que nós vinha analisando até agora, tá? Que os de primeira ordem que a gente viu eram todos Butterworth, tá? Tá aqui em azul. Observa a faixa de transição dele daqui até lá embaixo, certo? E daí tu tem aqui dois Chebyshevs, duas respostas do tipo Chebyshev com PRs diferentes. Eu disse aqui, ó, por exemplo, na resposta rosa, eu disse assim, ó, não, tu pode oscilar mais. Não tem importância que oscile o ganho na banda passante. Já nessa resposta verde, eu disse, não, não pode oscilar muito. Tem que ficar uma oscilação mais contida. O que que tu consegue como resposta por assumir uma oscilação maior? Então, olha aqui no rosa, ó, ele teve aquela oscilação aqui, isso aqui é um fio de segunda ordem, tá? Então, por ser um fio de segunda ordem, ele teve só uma oscilação. Conforme maior a ordem, mais ele vai variar aqui. Mas um de segunda ordem, que é o caso dessa simulação aqui, olha que ele teve um pico bem maior, o rosa comparando com o verde, são duas respostas Chebyshev. O rosa, eu disse no projeto que eu queria uma oscilação pequena, e o rosa, eu disse, não, pode ser uma oscilação grande. O que, que tu consegue como diferença, dizendo que pode variar o ganho aqui? Tu consegue no rosa, olha, uma atenuação muito mais próximo da ideal do que tu conseguiria com o verde. Tu consegue uma atenuação na stop band maior do que tu conseguiria com o verde. Então bem aquela coisa do cobertor curto, né? Tu disse ali, ó, qual que é a resposta do diferente, qual que é a diferença do verde para o rosa? Tu disse assim, ó, pode oscilar mais. E como melhoria, tu teve uma atenuação maior. Tá? Melhorou a atenuação, piorou a oscilação. Né? Então, é basicamente o jogo que tu fica fazendo com esses filtros, tá? Que tu pode ter. Quer uma transição melhor? Usa Chebyshev, mas daí vai ter oscilação. Beleza. Pode ter uma oscilação maior ou menor. Se tiver maior, tu vai ter atenuação melhor.
Tá? Então, fica nesse jogo nos filtros, né? Tu fica brincando com essa capacidade. Só mais um detalhe que eu esqueci de falar, é que no Chebyshev, por ele ter essa oscilação aqui, ou ele pode, às vezes, oscilar aqui nessa região também, certo? A frequência de corte dele é definida um pouquinho diferente, tá? Ela é definida quando ele, depois do pico, do último pico de oscilação, quando ele bater o ganho na banda passante, tá? Depois do último pico de oscilação do Chebyshev, depois do último pico de oscilação do Chebyshev, quando o ganho cruzar o ganho da banda passante, tá aqui o ganho da banda passante, quando o último pico descer do ganho da banda passante, aqui é a frequência de corte. Então, olha que os dois Chebyshev, eles têm essa intersecção aqui, ó, certo? Que aqui é a frequência de corte dos dois. Quando ele oscilou, na última oscilação, ele cruzou, ele baixou do ganho. Aqui é a frequência de corte para o Chebyshev. Já do Butterworth, continua sendo aqui nos 3 dB, ó, quando o ganho baixou dos 3 dB, tá? Quando o ganho baixou menos 3 dB da tua oscilação. É claro, aqui não faz sentido eu falar dB porque o ganho está em valor absoluto, tá? Mas então, vou botar aqui, quando ele baixou a 70%, né? 1 sobre raiz de 2 do ganho. Aí sim. Tá? Só um jeito diferente de tu identificar a frequência de corte. Comparei ideal, Butterworth, Chebyshev para 2 valores de oscilação. Tá, tranquilo. Daí é aquilo que eu estava falando, tá? Isso aqui são tipos de resposta. Tu pode alcançar esses tipos de resposta com os mais diferentes circuitos. Tá? Existem N circuitos, N estruturas com um amplificador operacional ou sem, que é ativo ou passivo, que tu consegue alcançar esse tipo de resposta. Tá? Eu quero que fique claro aqui só o quê? Até aqui. O que eu quero que fique claro? Os tipos de resposta, tu tem tipo de resposta Butterworth e tipo de resposta Chebyshev. Qual que é a diferença de um para outra? Na Chebyshev, tu piora a resposta na banda passante para melhorar a resposta na transição. Na Chebyshev, conforme mais tu assume, tu deixa oscilar na banda passante, melhor a tua atenuação. Tá? Então, fica esse comparativo que eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês. Tá? Agora, como implementa esse tipo de resposta? Como que eu transformo esse tipo de resposta num circuito elétrico? Aí existem algumas metodologias para fazer isso, tá? A metodologia que eu vou trazer para vocês é do livro do Pertence, tá? Antônio Pertence Júnior. Deixa eu mandar, peraí. Eu vou mandar o link aqui no chat para vocês. Ih, quase virei meu computador aqui, peraí. Tá difícil. Vou mandar esse link aqui para vocês. Aí no chat. Já vai abrindo aí, já vai para baixar. Esse livro aí, tá? É um livro muito bom sobre a PIOPS, tá? Até eu passei lá na primeira aula como bibliografia para nós, muita coisa eu tirei dali, mas especialmente essa parte de filtros ativos desse livro é muito boa, tá? Ele traz umas receitinhas de bolo bem interessante para projeto de filtros ativos, tá bom? Então eu mandei para você, já vai baixando que a gente vai usar ele hoje, tá? E daí o que esse livro traz, tá? Traz basicamente o seguinte, que cada uma daquelas respostas que a gente tem, a gente pode implementar elas com diferentes circuitos, tá bom? Então, por exemplo, um filtro passa-baixa, tu pode implementar ele tanto em estrutura chamada de múltipla realimentação, ou múltiplo feedback, MFB, que é essa estrutura aqui. Então, com essa estrutura aqui, a gente consegue ter tanto uma resposta do tipo Butterworth, tá? Ou uma resposta do tipo Chebyshev. Tá? Tu consegue ter os dois tipos de resposta. O que que muda? Muda a escolha desses componentes aqui. Dependendo dos componentes que tu escolher, dependendo da qual rotina de projeto tu implementar, tu consegue ter ou uma resposta do tipo Butterworth ou uma resposta do tipo Chebyshev. Isso com a estrutura chamada múltipla realimentação.
Só que essa não é a única estrutura que serve para implementar filtros. Existe essa outra estrutura aqui também, que é a estrutura Sallen-Key, ou também chamada de fonte de tensão controlada por tensão, tá? VCSV. VCVS, tá? Mas ela é muito mais conhecida pelo nome de Sallen-Key. Tá? Essa estrutura Sallen-Key é a mesma coisa. Com a estrutura Sallen-Key, tu consegue ter a mesma resposta Butterworth ou a mesma resposta Chebyshev, tá? Tu consegue ter as duas tipos, as mesmas respostas que tu tem com o circuito anterior, tu consegue com esse aqui também, tá? Só são filosofias diferentes de tu implementar, mas tu consegue com qualquer uma dessas estruturas, tu consegue qualquer uma das respostas. E ainda, né, dentro do Chebyshev para diferentes valores de PR. A mesma coisa aqui, para diferentes valores de PR, tá bom? E daí, como que tu define, como que tu projeta esses componentes aqui que o livro traz para nós, tá? Que daí eu deixei marcadinho aqui quais as páginas que a gente vai usar. Aí ele traz essa estrutura, essa rotina de projeto para essas estruturas aqui, tá? Então, o que que você tem que lembrar? Tipos de resposta, Butterworth, Chebyshev. Lembrar a diferença entre elas, parari, barará. Tu consegue implementar essas respostas com diferentes circuitos. Em especial, a gente vai falar sobre dois tipos de circuitos que podem implementar qualquer uma dessas respostas, que é o tipo de circuito com múltipla realimentação, ou múltiplo feedback, e o circuito chamado Sallen-Key. Tá? Sallen-Key, se eu não me engano, é o nome dos dois caras que estudavam muito esses tipos de filtro e definiram essas rotinas de projeto. Tá? Então, tu consegue esses dois circuitos, tu consegue achar aquelas respostas que a gente estava falando antes. Isso aqui para o passa baixa são essas estruturas e também para o passa alta, tá? Só o que muda é a alocação da onde que estão os capacitores e onde que estão os resistores, tá? Só o que muda é isso. Então tem a mesma ladainha aqui, com qualquer um desses caras aqui tu consegue um passa alta, por exemplo, com um múltiplo feedback, tu pode fazer um passa alta do tipo Butterworth ou consegue fazer um tipo Chebyshev, tá? E dentro de Chebyshev para diferentes valores de PR. E a mesma coisa aqui para a estrutura Sallen-Key, tá? Então, o que você tem que lembrar, existem esses dois tipos de circuitos, múltipla realimentação e Sallen-Key. Com qualquer um dos dois circuitos, tu consegue implementar a resposta do tipo Butterworth ou Chebyshev, tá? Muitos nomes difíceis de lembrar, ou tá de boa? Parece uma novela mexicana já com os nomes. Mais ou menos. Tá? São basicamente 4 nomes que tu tem que lembrar, né? Múltipla realimentação e Sallen-Key são circuitos, múltipla realimentação e Sallen-Key são circuitos, e esses circuitos podem implementar respostas do tipo Butterworth ou Chebyshev. Tá? Onde Butterworth e Chebyshev são nomes de respostas, tipos de respostas. Bom, deixa eu mostrar o livro aqui para vocês primeiro. Aqui, tá? Então, deixa eu voltar na página inicial aqui, ó. Tá aqui ele, tá? Eu não tinha colocado os pin aqui, eu acho, para vocês ainda, mas ele tem, esse livro é bem interessante, tá? Ele tem, a parte inicial dele é um tanto quanto didática, assim, é bom de entender, certo? E a parte que a gente vai utilizar é isso aqui, ó. Lá na parte de filtros, é o capítulo 8, se eu não me engano. Aqui, ó, capítulo 8, parte de filtros ativos, a segunda parte do livro, tá? Ele fala sobre estruturas, tá? Fala dos filtros de primeira ordem, mas eu vou usar eles basicamente para estrutura de maior ordem, tá? Daí eu marquei aqui um passa baixa de segunda ordem em múltipla realimentação, tá? Então ele é um passa baixa na estrutura múltipla realimentação, tá? Daí ele mostra a estrutura, certo? Que é a que eu botei lá no slide para vocês, as equações de projeto e ele mostra um quadro com a receitinha de como utilizar aquelas equações. Tá? Ele faz isso para os passa-baixas em múltipla realimentação, ele faz isso para os passa-baixas em estrutura Sallen-Key. Tá? Então, aqui ele começa a questão do Sallen-Key, o quadro para o projeto do Sallen-Key,
Depois ele faz a mesma coisa para os passa-altas. Passa-alta do tipo Salenky, passa-alta em múltipla realimentação, equações de projeto, quadro de projeto, badabim, badabum, tá? Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem como é que usa essa estrutura aqui, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Um filtro passa-baixas de segunda ordem. Assim, ó, só mais um detalhe. Só faz sentido tu falar em respostas do tipo Chebyshev ou elíptico, né, que é aquele outro que eu coloquei, quando tu tá falando de filtros de maior ordem, tá? Só faz sentido quando tu tá falando desses filtros de maior ordem. Então, é um filtro passa-baixo de segunda ordem em estrutura múltipla realimentação com resposta do tipo Butterworth, tá? Então, o que a gente quer aqui, ó? A gente quer um passa-baixa, certo? A gente quer um passa-baixa. O que a gente quer que esse passa-baixa tenha? Que ele seja múltipla realimentação, então é aquela estrutura Multiple Feedback, MFB, e a gente quer isso aqui é o circuito, tá? Eu quero que esse circuito, múltipla realimentação, ele implemente uma resposta do tipo Butterworth, tá? Então eu quero uma resposta do tipo Butterworth, certo? Então esse aqui é o circuito, vou até colocar aqui, ó, é o circuito, e esse aqui é o tipo de resposta, tá? Então se eu voltar aqui no slide, ó, é um passa-baixa, tá? Segunda ordem, MFB, do tipo Butterworth. Então é esse circuito aqui implementando o tipo de resposta azul que está aqui, ó. Tá? Esse tipo de resposta azul. É basicamente isso que o problema está pedindo ali, tá? Sei que é meio confuso os nomes, mas vamos tentando ir, tá? É um circuito MFB com nome, com uma resposta do tipo Butterworth, tá? Beleza. É essa estrutura, esse tipo de resposta. Mas para qual frequência de corte? Ele deu aqui, ó, frequência de corte 10 kHz. Então, frequência de corte igual a 10 kHz. E o ganho na banda passante igual a 10. Então, vou botar aqui, ó, G igual a 10. Beleza. Isso aqui são teus dados de projeto. O que tu precisa? Tu precisa saber qual tipo de circuito, qual tipo de resposta, para que frequência e para que ganho, tá? Porque a gente está falando do tipo Butterworth, tá? Então, vamos olhar lá na estrutura agora, vamos olhar aqui no circuito, na rotina de projeto do cara, e vamos olhar aqui, ó. Então, aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, passa baixa de segunda ordem MFB, tá? Esse que a gente quer, é esse que a gente está buscando, tá? Passa baixa MFB, múltiplo feedback, que é essa estrutura aqui. Então, eu tenho que definir esses componentes aqui, os dois capacitores e os três resistores, para uma resposta do tipo Butterworth, frequência de corte 10K e ganho 10, tá? E como que eu faço isso? Vamos olhar aqui no quadro de projeto, ó. O quadro de projeto está aqui embaixo. Tem que definir o ganho, tá? Antes de falar isso, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Olha que as equações de projeto, tá? Eu não vou entrar em detalhe na equação aqui, em deduzir essas equações, mas eu quero só salientar uma coisa aqui, ó. Primeira coisa, o ganho ele chama de K, tá? Deixa eu só escrever aqui, ó. K, ó, é o ganho, tá? É o nosso ganho na banda passante, tá? Esse aqui é o valor esse é o nome do K. O que a gente tá chamando de G lá no slide, aqui ele chama de K, certo? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, ó. Tá vendo que essas equações aqui, ó, principalmente a equação 8.7, que é a equação para o resistor R2, e a equação 8.9, que é a equação para o resistor R3, essas equações, elas dependem de umas certas constantes, ó. Constante A, tá aqui dentro a A também, e o B, tá? O valor de B tá aqui embaixo também, ó. Esse valor A e esse valor B são duas constantes que vão ser definidas que tu vai escolher numa tabela. Basicamente em duas tabelas, tu vai escolher. Em função do quê? Em função do tipo de resposta que tu quer. Então, o que que vai definir aquilo que eu estava dizendo para vocês, né? Esse mesmo circuito aqui, ele pode ter uma resposta Butterworth ou pode ter uma resposta Chebyshev. O que que vai definir o tipo de resposta? É o valor do A e do B que tu vai escolher. Eu quero uma resposta Butterworth, então eu olho na tabela dos Butterworth qual que é o valor do A e qual que é o valor do B. Eu quero uma resposta do tipo Chebyshev. Então eu olho na tabela do Chebyshev e vejo qual que é o valor do A e qual que é o valor do B.
Então, a gente tem esses valorzinhos de A e B que estão em todas as equações das rotinas de projeto e eles são tabelados, tá? Então, deixa eu botar aqui, ó, tabela Butterworth. Nós vamos fazer uma resposta do tipo Butterworth. Então, a tabela Butterworth está na página 203, ó, certo? Então, ela vem tabeladinho o valor do A e do B para nós, em função da ordem do nosso circuito. A gente está analisando os filtros de segunda ordem só, tá? Eu não vou ver filtros de ordem superior com vocês. Mas para filtros de segunda ordem, para N igual a 2, a gente tem que o A vai valer esse valor aqui, 1,4142, e que o B vai valer 1. Se tu tivesse filtros de ordem superior, ia variar os valores de A e B. Tá? O B não, o B continua o mesmo, tá? Mas ia mudar os valores de A. Então, o valor que vai ir naquela equação de A e B depende do tipo de resposta. A resposta que foi pedida para nós é Butterworth. Então, eu olho na tabelinha dos Butterworth. Tá aqui. Qual que é a ordem do teu circuito? Ah, é a ordem 2. Então, o A vale 1,4142 e o B vale 1. Ponto. Isso aí é dado para o teu projeto. Ah, mas se eu quisesse uma resposta do tipo Chebyshev, que é aquela resposta que ondula na banda passante e tem uma transição muito mais rápida. Ah, se tu quisesse uma resposta do tipo Chebyshev, tinha que olhar na tabelinha de respostas Chebyshev, que está aqui. Como a gente está falando de ordem 2, tá? Já está até marcado aqui no livro, a gente está falando só de ordem 2, não está falando de ordem superior, 3 ou 4, aqui está a parte para o valor do A e do B. E daí aqui que vinha, por exemplo, aquela oscilação que eu disse para vocês lá no slide, né? Que eu peguei aqui no slide e mostrei para vocês, né? Se é uma oscilação 0,5, que é o verde, ó, pouca oscilação, ou uma oscilação 2, que é a oscilação rosa, que é bastante oscilação. Dependendo dessa oscilação, que é esse PR aqui, ó, se tu quer um PR pequeno ou um PR grande, tu vai ter valores diferentes de A e de B, tá? Esses valores são tabelados. Tá? É só pegar eles e jogar lá nas equações. Mas, voltando então aqui no nosso quadro de projeto, tá? A gente está fazendo um Butterworth, um MFB de resposta Butterworth, tá aqui, um MFB resposta Butterworth. Então, o A vai valer 1,4142 e o B vai valer 1. E vou usar esses valores no nosso quadro, tá? Então, vamos botar aqui, ó, vamos seguir agora o que o quadro fala, explicado isso aí. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Definir o ganho na nossa banda passante. Tá? A primeira coisa a gente já fez, que a gente definiu, que foi o ganho e a frequência de corte, né? Então, aqui eu já anotei para você. Ops, passei aqui. Ó. O ganho a gente já definiu, que é o passo 1 do quadro. Vou até botar de corzinha roxa aqui, ó. Esse aqui é o passo 1 lá do quadro, que é definir o ganho. Definir o ganho. Depois, definir o valor da frequência de corte. Pronto, está definido. O segundo passo está definido também. Show. Agora, terceiro passo, estabelecer o valor de PR se tu for fazer uma resposta do tipo Chebyshev. Bom, a gente não vai fazer Chebyshev, né? A gente vai fazer uma resposta Butterworth. Né? Foi pedido uma resposta Butterworth, não Chebyshev. Então, resposta 3, passo 3 não tem, tá? Porque a gente vai fazer Butterworth. Passo 4, definir os valores de A e B através da tabela. Certo? Então, aqui, ó, o 3 não tem. O 4, a gente pega a nota do valor de A e de B. Como é que eu consulto? Eu consulto a tabela do tipo de resposta que eu vou fazer. Vou fazer uma resposta Butterworth. Então, vou olhar nas tabelas Butterworth. Tabela Butterworth. Que ordem é o nosso filtro? Ah, é a ordem 2. Então, o A vale 1,4142 e o B vale 1. Tomo nota desses valores. A, 1,414214. E o B vai ser 1. Para nós, vai ser sempre esses valores se for Butterworth, tá? Porque a gente não vai fazer Butterworth de ordem superior, mas se tu for fazer em algum momento um de ordem superior, daí pega as outras linhas aqui, para a ordem 3, para a ordem 4, assim vai. Certo? Então tá aí, feito o passo 4. Voltamos para o quadro de projeto aqui. Tá? Determinar o valor de A e B. Agora vem o passo 5. Isso aqui é bem interessante, tá? É uma metodologia que esse autor utiliza para começar o projeto. Ele define sempre um capacitor como dado de entrada. Então, ele tem aqui, ó, o passo 5 dele é uma metodologia bem interessante, ó. Ele determina o capacitor C2 através dessa equação aqui. 10 dividido pela frequência de corte, tá? Então, vou botar aqui, ó, passo 5, vou botar aqui embaixo, ó, passo 5,
ele diz o quê? Que o capacitor C2, ele vai ser aproximadamente, ele coloca um aproximadamente aqui, 10 dividido pela frequência de corte. E tem um detalhe bem importante, ele vai escolher o valor comercial disso aqui, mas essa resposta ela vai vir em microfarads para nós, tá? Então vamos aplicar, vamos fazer isso aqui no nosso problema, tá? Então se eu aplicar essa equação aqui para nós, a gente vai ter que o capacitor C2 do nosso circuito vai ser 10 dividido por 10K, tá? Isso aqui dá 1 mili. Essa divisão aqui dá 0,1, dá 1 vezes 10 a menos 3, né? Daqui eu tiro que o meu C2 vai ser igual a 10 na menos 3, concorda? 1 vezes 10 na menos 3. Só que isso aqui em microfarads. Isso aqui é muito importante, tá? É muito importante. Essa resposta é uma aproximação, é um chute inicial que o autor propõe, Tá, tá? prof. Mas daí fica micro é na 6? Isso. Daí fica 1000? 1000 microfarad. Não, micro é 10 na menos 6, né, cabeça? Isso? 10 na menos 6. Daí 10 na menos 6, 10 na menos 3, dá 10 na menos 9, certo? Mili, micro, nano. Aí Vira fica 1 nanofarad. 1 milhão de micro? Não. É menos, os expoentes são negativo, não é milhão. É tudo negativo. Tá, então daí fica 1 nano no final das contas. 1 vezes 10 na menos 9 farads. O menos 9 é nano. Tá entendendo? Ou não? Deixa eu botar diferente aqui, ó. Isso aqui, então, vai ser igual a 10 na menos 3, que multiplica 10 na menos 6 farads. Que isso aqui é 10 na menos 9 farads. Só que o menos 9 é nano. Tá? Então, dá 1 nanofarad. Entendeu isso? Mais ou menos? Não? Entendi. Tá. Então, a gente tem o chute inicial para o capacitor C2 é 10 pela frequência de corte. Ele usa isso em quase em todos os quadros, tá? Só que tem que lembrar que essa divisão vai ser em microfarads, ela não vai te dar em farads, ela vai te dar em vezes 10 na menos 6 farads. E daí tu só ajusta aqui para dar a unidade certa daí. Esse é o passo 5. Depois a gente vai para o passo 6. Definido o capacitor C2, tá? Daí tu começa a entrar nas equações, ó. Então daí vai aqui, ó, passo 6, equação 8.10 para achar o capacitor C1. Então vamos vir aqui na equação 8.10. 8.10. Tá aqui, ó. Então, olha que agora tu vai começar a usar, ó. Nessa equação, tu vai definir um capacitor máximo, né? Tem que escolher um capacitor menor que essa equação. E olha que nessa equação agora tu começa a usar, ó, usa o valor do capacitor que tu calculou anteriormente, usa o valor do A e usa o valor do B e do ganho. Tá? Então, vou botar aqui, ó, que o capacitor 1 é igual não, tem que ser menor ou igual ao quadrado C2 4B ganho mais 1. Isso aqui vai dar o nosso 1,414214 ao quadrado, que multiplica 1 nano, que é 1 vezes 10 na menos 9, dividido por 4, que multiplica 1, que multiplica o nosso ganho, que é 10 mais 1, tá? Daqui vai sair o capacitor C1 menor ou igual a um valor aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu calculei isso aqui já. Acho não, eu calculei. Só confirma aí comigo que esse valor vai dar 4,55
vezes 10 na menos 11 farads. Acho que dá isso. Isso, 45 vezes 10 na menos 12, perfeito. Vou colocar já como tu disse aí. 45 menos 12. Beleza. Daí eu tenho que escolher um menor que esse. Né? Ele tem que ser menor que isso aqui. Então eu vou escolher 40. Menos 12 é pico. Né? Milimicro nanopico. Pico. Farads. Show de bola. Definir os capacitores, os dois capacitores da estrutura, né? Que é essa estrutura aqui, ó. Definimos o capacitor C1 e o capacitor C2. Agora faltam os 3 resistores, tá? E aí, deixa eu só voltar aqui para o nosso slide. E aí é o seguinte, olha as equações aqui, ó, para o nosso... Depois, seguindo nossa tabela, né? A gente calculou o C1, agora os R2, R1 e R3, respectivamente, os três. Passo 7, 8 e 9. Tá? Deixa eu só botar no slide aqui, para não ficar por metade. Passo 7, 8 e 9. Tem que resolver essas equações aqui. Só que é umas equações meio difícil aí de fazer isso toda hora na mão, né? O que eu aconselho vocês a fazer é botar isso aí numa tabelinha, tá? Abre no Excel e joga elas ali para calcular esses valores. Ou calcula na mão aí, tá? Daí fica como vocês preferirem, tá bom? Eu vou colocar quanto é que deu as respostas aqui já, e daí se alguém for fazer na mão ou fez na tabela, já me confere. O ômega C é o que? É 2PF? C? Ah, sim, eu não falei, exato. Exatamente, é isso aí. Né? Então, o ômega C é 2-PFC. Vou até botar... Vou comentar aqui, ó. O ômega C é 2 vezes π vezes FC. Mas é o C1 ou C2? Como é que é? Mas é o C1 ou C2? Como C1 ou C2? É que 2PFC, né? Daí qual é o valor desse? Não, FC de frequência de corte. Ah, tá. Tá, beleza. Não é F Eu vezes C. falei, eu pensei 60 vezes o capacitor. Vamos acordar antes de vir para aula, né, Tim? Nossa, desnecessária essa ofensa, né? Tomei de graça agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês, como eu sou um aluno muito dedicado. Aqui, ó. A gente está fazendo um passa abaixo de segunda ordem, MFB, Butterworth. Então, a gente está fazendo esse aqui, ó. Aí eu só coloquei aquelas equações ali dentro, tá? Deixa eu dar um zoom só nesse cara aqui, que é essa estrutura aqui, tá? Deixa eu só dar um zoom nele. Tá aqui. Então, o ganho era 10, é 10, né? Frequência de corte 10K. Entrei com o valor de A e o valor de B. Daí ele me calculou o C2 aqui, que é 10 dividido pela frequência de corte, só que tem que lembrar que está em microfarads. Daí eu ajustei o valor aqui, fazendo vezes 10 na menos 6, que foi aquilo que a gente fez ali. Tá? Virou 10 na menos 9. 1 vezes 10 na menos 9. Já calculei o capacitor 1 máximo através da equação que a gente resolveu ali no slide. E botei um dado de entrada aqui, que é o ajuste do valor máximo. Tá? Então, aquele valor que eu escolhi ali. Show. E daí depois implementei as outras 3 equações, que eu passo 7, 8 e 9, tá? Então, daqui que eu vou tirar os valores que eu vou botar ali no slide agora, tá? Acho que tá certo, tá? Não... Aqui. Vou botar os valores 7, 8 e 9 aqui. 184 quilômetros. É isso? Acho que é. Depois 18,4 quilômetros. And
34,4. Beleza. Vocês estão fazendo ou estão só esperando? Eu tô só esperando. 7, 8, 9, R2, R1 e R3, né? Ah, sim, eu não coloquei aqui, peraí. Vamos Você não colocar. inverteu por acaso? Não é R1, R2, R3, não. Peraí, deixa eu olhar no livro lá. No livro é isso. Não. R2, 1 e 3, né? Isso. Ah, não, tá, eu achei que tu tinha falado na ordem. Desculpe. Sorry. 2, 1, 3. Então, vou botar aqui, ó. Igual a R2, igual a R1, igual a R3. Tá. Definido todos os componentes do nosso filtro de segunda ordem, tá? O que tem que fazer? Tem que validar se esse projeto está ok ou não. Assim como a gente fazia lá no de primeira ordem, tá? Tem que plotar o gráfico do ganho. Para fazer isso, simulação. Tá? Então, aqui está o nosso circuitinho com os valores que a gente calculou. 1 nano, 40 pico, 18.4, 184 e 34.4. Tá? Fazendo uma C-sweep, da mesma forma que a gente estava fazendo lá antes. Tá? Então, essa é a mesma análise, só que com o circuito de segunda ordem agora. Beleza? Deixa eu abrir a simulação dele aqui. Aqui, ó. Tá? E hoje eu já tinha deixado simulado, ó. Para o meu computador não ficar gemendo enquanto vocês olham um coitadinho tentar trabalhar. Então, olha aqui, ó. O que a gente tem que olhar aqui? A primeira coisa, né? O gráfico de cima é o ganho, que é onde a gente vai se concentrar. O que a gente tem que validar nesse nosso gráfico aqui? Ganho na banda passante e frequência de corte. A gente tem que validar para esses pontos aí. Tá? Então, a gente tem que dizer aqui, ó, tá ok a nossa frequência de corte? Tá ok o nosso ganho? É isso que para isso que tu projetou o teu filtro, tá? Para ter uma certa frequência de corte e um certo ganho, tá? Então, vamos validar isso. Primeira coisa, vamos olhar o ganho na banda passante. É um filtro passa-baixa. Se é um filtro passa-baixa, a banda passante está aqui, ó. Tá? Ganho constante até a frequência de corte, depois decaimento do ganho, ou seja, atenuação na banda de bloqueio. Beleza, então vamos botar aqui, ó, lunetinha. Vamos ver aqui nosso ganho na banda passante. Ó. Aqui ele está na banda passante. Vocês estão vendo que está dando 20 ali, né? Aqui, ó, 19,999. Nosso ganho está dando 20. Mas, né, lembra que o gráfico que está aqui para vocês no PSIM, esse valor está em dB. Então, eu tenho que ver se esses 20 dB é os 10 que a gente quer. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui e calculo quanto que é o ganho que eu quero ver lá no PSIM. Eu vejo esse ganho aqui, esse aqui está em valor absoluto. Eu calculo o ganho em dB, que é os 20 log na base 10 do nosso ganho. Certo? Se a gente disse que o ganho era 10, então esse log aqui vai dar 1. Então, o ganho em dB vai dar os próprios 20 dB. Tá? Vai dar os 20 dB. Então, tá ok. Tá? O ganho tá ok, tá dando o que tinha que dar. Então, aqui na banda passante, o ganho tá dando 20. Show, tá dando certinho. Agora, eu meço a frequência de corte. A frequência de corte é onde esse ganho decair 3 dB do ganho na banda passante. O ganho na banda passante é 20. 20 menos 3 é 17. Então, eu vou arrastar o cursor até a amplitude aqui cair para 17. Está em 19,99, né? Está em 20. 20, aí começou a baixar, 18, 17, opa, passei. Aqui tá bom. Então, olha, aqui a frequência de corte, quando o ganho caiu a 17, tá? O ganho caiu a 17, em que frequência que tá? Tá em 9.8 kHz. Tá andando em torno dos 10 kHz ali, que era o que a gente queria de frequência de corte, tá? Então, aqui tá dando a nossa frequência de corte em 10 kHz. Pronto, validamos. Nosso filtro tá beleza, tá dando atenuação a partir de 10 kHz e tá garantindo o ganho 10 na banda passante. Excelente, tá aí, só montar e fazer funcionar. Tá bom? De boa? É bem uma receitinha, tá? Não tem muito o que tu definir ou o que tu raciocinar. É resolver aquelas equações.
A única coisa que tu tem que fazer ali é escolher o valor do C2 menor, do C1 menor que daquela equação. Tá? O resto vem por receita. Só a título de comparação, eu coloquei junto com essa simulação aqui um filtro de primeira ordem, para a mesma frequência de corte, usando o que a gente viu na última aula. Tá? Um filtro de primeira ordem para a mesma frequência de corte. Eu vou colocar junto aqui, a resposta dele. Então, a que está em vermelho é a de segunda ordem. Vou botar o de primeira ordem ali junto, Chablau. Então, olha aqui o primeira ordem, ele mantém o ganho, assim como a gente tinha projetado lá na banda passante, certo? Só que a atenuação dele é menor, ele atenua menos do que o vermelho. A inclinação dessa curva azul, ela está caindo 20 dB a cada década. Né? Então, se a gente pegar uma diferença de uma década aqui, por exemplo, com o botão esquerdo eu clico aqui, por exemplo, bem nessa frequência, e vou botar o botão direito uma década na frente. Uma década na frente é aqui, né? Que é assim, mais ou menos. Tá? Uma década na frente aqui, que é assim, mais ou menos. Então, olha que... E daí o que ele mostra aqui para nós é a diferença, né? Então, olha que a diferença de amplitude na azul, desse ponto para esse ponto, na azul tá dando aqui, menos 19, Tá dando os menos 20 dB. Já na vermelha tá dando 40 dB. Tá vendo? Então, a vermelha caiu 40 dB. Então, ele atenuou 40 dB. Já a azul atenuou só 20. Tá? Ele tem uma atenuação bem maior. E olha que aqui na frequência de corte, deixa eu botar o cursor aqui, 17, frequência de corte está dando igual para os dois, certo? Ali é onde os dois se cruzam, onde os dois gráficos se cruzam. Deixa eu até dar um zoom aqui, bem na nossa frequência de corte. Vamos ver se a gente consegue ver melhor. Não ficou tão melhor, mas deixa eu pegar de novo. Deixa eu ver aqui assim. Não dá para ver direitinho. Mas aqui na frequência de corte, os dois gráficos estão se cruzando, porque os dois foram projetados para a mesma frequência de corte. Então, os dois gráficos se cruzam ali, que é quando o ganho decai 3 dB. Tá certo? Então, a diferença do primeira ordem e segunda ordem simulados aí. Tranquilo? Suavezinho? Então, para vocês exercitarem isso, que vai ser esses exercícios aqui, que vai ser a última nota aí de vocês, tá? Que é basicamente reproduzir isso que a gente fez, só que para mais filtros, tá bom? Então, isso que eu coloquei aqui na simulação, que é o que eu quero ver de cada um de vocês, tá? Eu quero isso aqui, só que em vez de ter só o de primeira ordem e de segunda ordem do tipo Butterworth, aqui eu coloquei primeira ordem, o azul, segunda ordem Butterworth, o vermelho, tá? Eu quero que coloque isso para mais filtros, tá? Então, eu coloquei aqui todos os que a gente viu, tá? Só que só os passa-baixa, tá? Então, vamos pegar o passa-baixa de primeira ordem, passa-baixa segunda ordem, Butterworth com estrutura por múltipla realimentação, que é o que a gente acabou de fazer agora. Depois vamos expandir, vamos pegar o Butterworth para o circuito tipo Salenki. Depois vamos pegar os Chebyshev com múltipla realimentação para dois valores diferentes de Ripple, que daí vai mudar os valores de A e de B. E a mesma coisa para o Salenki, tá bom? Então, tu vai ter aí 7 simulações, 7 circuitos na mesma simulação, onde eu quero ver todos eles sobrepostos. A gente fez duas ali, a gente fez essas duas primeiras aqui, Agora faltam os outros, tá bom? Quais são os parâmetros que vocês têm que ter para esses filtros, tá? Um ganho de 10 dB para todos. A frequência de corte de todos vai ser os últimos dígitos da tua matrícula em kHz. E daí sobrepor todas as respostas, tá? Essa simulação é o último trabalho de vocês. Tranquilo? Vamos começar hoje, tá? E quem não terminar hoje, a gente pode fazer nas próximas aulas, tá? Eu abro a aula para vocês virem fazer essa simulação. Ok? Eu só quero mudar uma coisa nesse trabalho aqui, na real.
Tá? Deixa eu pegar a tabela aqui. Estão entendendo o que é para fazer? Vou pegar PR01 e PR3, na real. Aqui tá para PR05 e 1, ó. Eu vou trocar isso aqui, ó. Vai ser PR01 e PR3. Pegar bem diferente as duas oscilações. Tá? Esses são os dois extremos da tabela. Tá ok? Então não tem muito galho assim, é seguir aquela rotininha ali de projeto, tá? Que nem a gente fez agora. Resolver aquelas equações. Podemos começar? Só o que tu quer que te entregue, daí